Pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre a Ritalina, tá? Tanto o mecanismo de ação quanto as indicações. Nos próximos vídeos vai ter a continuidade em relação aos efeitos colaterais, em relação à dosagem, em relação a outras coisas, tá? Mas hoje mais em relação ao mecanismo de ação. Então, a Ritalina, né, mais conhecida, mas a substância é o metilfenidato. Tá? Bom, basicamente, como que ela vai atuar? Ela vai atuar inibindo a recaptação tanto de noradrenalina, quanto de dopamina. Tá? Então, vai inibir a recaptação dessas duas substâncias. O que é a recaptação, né? Então, se você inibe a recaptação, você aumenta a quantidade desses dois neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Então, a fenda sináptica é esse vão entre esse neurônio, e esse outro neurônio. Então, vamos supor que o fluxo de neurotransmissor está vindo nesse sentido. Tá? Então, se eu inibo a recaptação, eu aumento a quantidade de neurotransmissor que chega nesse outro neurônio, fazendo a sinapse, né? A comunicação entre os neurônios a partir da neurotransmissão dessas substâncias. Bom, o que acontece? Outra questão é que ele também é um liberador de dopamina nos neurônios pré-sinápticos. Então, ele induz com que esse primeiro neurônio aumente a quantidade de dopamina. Então, ele aumenta a dopamina tanto por inibir a recaptação quanto por aumentar a transmissão. Mas, basicamente, é importante saber que ele aumenta a concentração de dopamina e noradrenalina. Por que isso é importante? Porque no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós sabemos o seguinte. Você tem uma desregulação do sistema que envolve ali a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Com isso, esse desbalanço entre esses três, você tem uma má percepção de estímulos externos. Então, como que você vai lidar com o estímulo externo? Altera completamente quando você tem esses três neurotransmissores desregulados e, além disso, no processamento de informação. Então, olha que interessante. No processamento de informação, essas três substâncias, elas atuam tanto na percepção do estímulo como eu vou processar ele. Esse que é o problema do paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a captação, o foco no estímulo e o processamento dele, tá bom? E a atividade motora também envolve, mas a questão principal é essa, tá? Bom, outra questão aqui é que ele inibe a enzima MAO também, o metilfenidato, um bloqueio sobre essa enzima que vai degradar alguns neurotransmissores. Lembrando que o sistema mais ativado das regiões cerebrais é o sistema reticular ativador ascendente. Eu já falei em outro vídeo sobre ele, tá? Então é o sistema reticular ativador ascendente. Tá? Isso já foi especificado mais em outro vídeo para não estar prolongando uma questão, né? Lembrando que você tem a percepção ali do déficit de atenção, principalmente por dano por alteração ali no estriado, na área cerebral do estriado, né? Tanto que você faz exames e você vê uma redução da quantidade de sangue que vai para lá, tá? Bom, essa é a parte 1 do vídeo. É lógico que as indicações do metilfenidato, principalmente para transtorno de déficit de atenção, seja em criança, seja em adulto ou adolescente, tá? Bom, outras indicações que hoje se fala que pode se utilizar: a narcolepsia, a depressão refratária. Então, você pode utilizar na depressão como tratamento adjunto. Por quê? Porque ela aumenta ali os níveis séricos de neurotransmissor mais rápido, porém, isso aí não tem evidência tão clara ainda, tá bom? E depressões para idosos também, alguns idosos que têm intolerância a alguns antidepressivos parecem que podem se beneficiar.
né? Além disso, aqueles pacientes com depressão com outras doenças associadas, conforme AIDS, algumas neoplasias, o próprio acidente vascular cerebral. Bom, basicamente é isso o mecanismo de ação. Então, você tem aumento da DOPA e aumento da NORA por inibição da enzima, por diminuição da recaptação e por maior liberação. Tá? E você tem essas indicações, a mais clara é o transtorno de déficit de atenção. Tudo bem, pessoal? A segunda parte vai ser mais dose, vou falar as indicações mais completas e os efeitos colaterais.